Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Cenário em Vídeo. Agora são 11 horas e 29 minutos do dia 6/8 de 2020. Uma quinta-feira, 19 graus aqui em São Paulo, uma manhã bastante agradável. Eu inicio os trabalhos dizendo que você que nos ouve é importante, é a nossa razão de ser. Visite a descrição dos nossos vídeos, tem bastante coisa legal, Instagram, Facebook, site. E o seu like também é muito importante. Pessoal, eu vou começar os estudos de hoje pelo DI 1F25, juros. Nós temos os juros como um dos protagonistas de hoje, uma vez que tivemos corte da Selic para 2%. O que ele fez é um movimento esperado. Teste da média de 21, ele não trabalha acima da média de 21 há muito tempo. Praticamente aqui desde o dia 14, meados de maio, 15 de maio. Em alguns momentos ele chegou a ultrapassar, digamos assim, a média de 21, a vermelha, durante o pregão, mas fechou abaixo. Então somente um fechamento acima da média de 21 que traria o algo novo. Aí nós temos aqui o IFNC, o índice do setor financeiro. Está subindo 0,90, saiu o balanço do Banco do Brasil, só que ele está abaixo da LTA, em azul, das médias de 5,21 e está cravado aqui no 10,750. Então, teoricamente, por enquanto é um repique. E temos aqui Banco do Brasil. Saiu o balanço, eu detalhei no informe cenário. O 33,54 eu entendo que é um divisor de águas, entre a compra e a venda. É um ponto bem importante. Aí nós temos Bradesco. O mercado em geral está muito volátil, Aí nós temos Bradesco também testando um ponto importante da região de R$ 22, está abaixo da LTA e das médias. E temos Itube. O mercado realmente muito volátil. Ibov, Ibova11, o mini índice, está tentando consolidar fundo nos 25,50, 25,40. Redução de volume, está o volume projetado um pouco mais baixo. Então os bancos ainda com uma configuração baixista, só que você pega outros setores, uma configuração interessante, por exemplo, Petro, rompimento falso 28,86, veio na mesma região de resistência anterior, está cravada na LTA. Quando é assim, cumpriu o movimento de pullback, acho que a gente começa a atualizar aqui os pontos no gráfico. Então, por exemplo, aqui o que é importante na Petrobras? Traçar esse fundo. Ponto certinho aqui é 21,25. A gente vai e põe. E a máxima recente, que é o 23,60. Eu gosto de deixar já os pontos marcados, E a Petrobras está se aproximando de uma região de resistência, O mais natural seria alguma correção. Na minha visão, o minério subiu muito forte, fechou acima de $120 a tonelada. Hoje o peso da Vale na bolsa é grande, só que ela não reagiu com tanta euforia. Está numa região que gerou uma correção, duas correções e tem um gap aberto. Então, a Vale me chama atenção por não fazer um movimento tão forte de alta. Vamos ver como é que estão os outros ativos ligados a metais, por exemplo, GGBR4. Veio no objetivo, para mim alvo é alvo, colocaria o lucro no bolso. Vamos ver igual 4. Bem pertinho de um alvo. Colocaria stop abaixo da mínima do dia anterior e seguiria com ativo.
Aí os em Minas, algo bem parecido, né? Stop abaixo da mínima do dia anterior, por exemplo, ontem assim, 8,30, pode dar 0,5% aí de tolerância. CSN A3. Ela teve esse gap fechado, eu entendo como um alvo também. Veio até bem pertinho dessa região aqui de 13,66. E eu respeito muito o alvo. Acho que alvo é alvo. Por exemplo, bateu, passou, bacana, boa sorte para quem fica. Você estava certo de todo modo. Né, eu colocaria o lucro no bolso também. Aí nós vamos ter o BOVA11. O Brasil descolado hoje da realidade, né? A gente tem correção, por exemplo, mundo afora e aqui compras, inclusive descolado do próprio dólar, né? Seria um pullback? É mínimas e máximas mais altas, né? Só se tiver alguma mudança aí de paradigma, Ibovespa testando a LTA também. Pontos, né, que se forem perdidos, a venda pode pressionar 103.860, 103.760. Né? Então, entre 760 e 860 é uma região que pode ter suporte se recuar. E se perder, o mais baixo, no caso em 3.760, pode ter alguma pressão sim, de repente até zerar essa alta. É uma possibilidade bastante, é algo bastante factível, porque o mercado está muito volátil, muito. Por exemplo, hoje o índice está trabalhando mais de 2.000 pontos acima da abertura que ocorreu há pouco tempo. Né? Então, principalmente o pessoal do day trade tem que ter muita cautela. Eu entendo que o dólar vai testar essa LTA, eu comentei sobre isso ontem, acho que ficou devendo o teste. Né, ele fez aqui um oco invertido, entendo que o 5382 e 500 é alvo, a gente falou em compra aqui na pinça, acertamos o movimento, e parece realmente um mastro bandeira, né, especialmente se o 5.325 e 500 for respeitado. Qual que foi a mínima de hoje? 5.328, bem pertinho, né? Eu acho que esse alvo aqui é líquido e certo. Acho que ele vai ser atingido, não hoje, mas talvez amanhã, enfim. E aí nós temos as bolsas internacionais, né? Primeiro aqui China. Nada de novo, testando uma região de resistência aqui no gráfico. Eu entendo que se houver um fechamento abaixo de 3.290, mas não 3, 4 pontinhos assim, uns 20, 30 pontos abaixo, isso daqui vai ficar com cara de topo duplo. No mínimo vem testar o eixo, aqui na região de 3.180, 3.190. Nós temos Paris em queda, mas já caiu mais. Que é um gráfico semanal. Como é que está na semana? Ó, Paris, mesmo com a queda de hoje, está subindo 2,38 na semana. O índice DAX subindo 2,68. E a bolsa do Reino Unido subindo 2,30. Então, na semana, né, hoje é quinta-feira, o saldo ainda é positivo. E aí vamos trazer esse gráfico para o diário, né? No diário, a bolsa do Reino Unido, ela tem um teste da média de 21. Teoricamente, isso é um repique, é um fechamento acima da média de 21. Aí a gente pode entender como um movimento mais forte. Aí nós temos aqui o índice DAX. Índice DAX também um repique até a média de 21. Uma situação totalmente aqui indefinida. Mas se começar a descer, vai formar um topo mais baixo que o anterior. E a gente tem Paris. Nós acertamos a leitura desse canal, ele foi projetado. E agora também o repique foi cumprido. Se começar a descer, vem no fundo. Se fechar acima da média de 21, esse gap aqui seria um alvo natural. Aí bolsas americanas, primeiramente o VIX.
Índice de volatilidade ainda apontando para baixo, sem novidades. Temos o EWZ, ETF brasileiro negociado em Nova York. Um repique também nas médias. A perda, mesmo intraday de 31,56, eu acho que traria o mercado de volta aos 30,82. E aí eu acho que perderia esse ponto. Nós temos o S&P. Deixa eu ver se tem algum recado da minha equipe aqui. Tudo tranquilo. O S&P só ele vai se mantendo num patamar alto, né? Sem sinal de topo. Mas seria interessante, né, um teste desse topo anterior aqui na região de 3.280 para ver se é firme mesmo preencher esse gap. Eu acho um cenário possível. E o Dow Jones rompeu uma LTA, enquanto acima da LTA, né, somente se ele violar aqui e voltar a trabalhar abaixo, ele mostraria fraqueza, por enquanto não. E o índice Nasdaq, ele não tem sido protagonista, o protagonista é o Dow Jones, né, nas últimas duas sessões, e continua ali subindo como se não houvesse um amanhã, renovando máximas históricas intraday. Por exemplo, ontem a máxima histórica intraday 11.002, hoje 11.023. Né? Mercado nas alturas aí. Ontem a gente acertou o movimento do dólar, né, pessoal? Movimento de uns 100 pontos aí, acho que ainda vem mais nos 5.382 e 500 entre hoje e amanhã. Eu acho que é amanhã, acho que não vai ser hoje. Seja por causa da Selic embaixo ou algum estresse entre China e Estados Unidos, a gente pegou na mosca o movimento. E no caso do índice, é um caso sério, né? Porque o índice ele fez um movimento fácil. Ele rompeu falsamente 105.520, ele desceu até essa região. 100.230, 100.910, deixou um martelo. Acionou a máxima do martelo a 102.890 e agora faz um pullback nesta LTA em cinza que liga os últimos fundos, né? É um movimento impressionante, destoante até do exterior. Ontem nós conseguimos interpretar o movimento também de topo, né, com uma movimentação próxima ao gap. Maravilha. Movimento interpretado. Agora, nós temos uma situação esdrúxula. Por quê? Hoje, olha que maluquice, né? Ele foi a 102 mil pontos, 102,85, e ele bateu 104,270, né? Então ele subiu mais de 2 mil pontos em poucos candles. Em 6 candles de 30 minutos aqui. E aí, vai a malandragem do trader. Por quê? Primeiro, este candle aqui vermelho, ele teve volume. A gente vê o volume aqui. O 102.210 é um ponto importante, ele coincide com essa LTB. Se ele for perdido, acho que a venda toma o controle de novo do pregão, né? Aí você fala, professor, as médias estão cruzadas para cima e tem um Marubozu. E foi rompido uma LTB também, concordo com você. Porém, entretanto, todavia, a gente tem uma região formada pelo 104.100, 104.995 e pelo 103.865. Então eu vou circular aqui para fazer algo bem detalhado, para explicar para vocês, né, como é diferente estudar, fazer um estudo, para quem é analista fazer uma análise. Uma vez eu fiz uma palestra, foi um dos meus maiores sucessos na Expo Money, eu fui palestrando durante 5 anos, que era estudar versus operar. Aí, para variar, o pessoal copiou o tema, né? Logo em seguida. O que eu quero dizer com isso? Ó, a gente tem um ponto, 104.100. Você concorda que perdeu? Está 103.750? Rompeu falsamente. A gente tem um outro, 103.995. Você concorda que rompeu falsamente? E a gente tem um outro que está fresco. Esse aqui é o 103.930. É um terceiro ponto aqui.
né? Não vou colocar dois círculos, aí você concorda que tem um outro ponto aqui mais fresco, que o pessoal está mais ligado, que é o 103,865. Ou seja, a perda do 103,865, aqui o camarada fica esperto. Luz amarela, aqui laranja, aqui vermelha. A perda do 103,865 configura um rompimento falso de uma região de resistência, que se fosse rompida de maneira firme, tornar-se-ia suporte pela inversão de polaridade da análise técnica. Onde está a malandragem? Então, o vendedor se frustra. O que vai acontecer? Vai testar o 103,210, que é esse topo aqui. Vai testar. Claro que não enquanto eu estou gravando, mas daqui a pouco vai testar. Então, quando testar o 103,210, é como se fosse um duelo entre os touros e os ursos aqui. Pô, professor, está projetando o futuro? Sim. Então, essa região vai encontrar a média de 5, um topo anterior e uma LTB. O mercado pode tocar aqui e disparar, vir até 105 mil pontos, 106 mil pontos, por exemplo. Pode, se tiver uma reação no exterior, por exemplo. Ou, de repente, o mercado aqui está com vida própria, né? Agora, se essa região do 103,210, que tem também a média de 5, e a LTB for penetrada, vai jogar o preço nos 103 mil pontos, que é a média de 21. Se a de 21 for penetrada, vai jogar o preço onde? Na mínima do dia, 102,085. O 102 talvez não seja testado hoje. Nesse caso de um cenário mais baixista, eu estou falando dos dois cenários, né? Talvez não seja testado hoje, mas ele fica como alvo, por exemplo, talvez para amanhã. Entenderam a lógica da coisa? Prestem atenção no que eu estou falando, entendam a lógica da coisa. Os topos, aí ele vai descer aqui porque é um ponto manjado, é um ponto de congruência, topo anterior, média de 5 e LTB. Aí, se ele vai penetrar aqui, eu não sei, pode ser que ele baixe no 113,200 e venha no 106 hoje. Agora, se ele penetrar, ele vai na média de 21, aí os vendedores vão pressionar, o comprador bota uma outra trincheira. Aí se vai perder o 103 é outra história, nesse caso. Agora, se perder, alvo de curto prazo 102,085, talvez para amanhã, enfim. Ok? Então tá uma mini aula aí para vocês, espero que gostem. A operação é importante, mas o conhecimento é mais ainda, lembre-se sempre disso. Se gostou, deixa o seu like, até mais tarde no radar, pessoal, seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Ontem Corinthians 0, Palmeiras 0. Mas no domingo eu aposto 5-0 contra o Palmeiras, um gol do Fagner, um gol do Danilo Avelar, um gol do Gabriel e 2 gols do Jô, sendo que o último gol vai ser de bicicleta e pode me cobrar depois. Um grande abraço a todos, valeu!